Olá, amigos. Mais um momento de reflexão que nos oferece o JEIC, o Grupo Espírita Irmão Carmelo. Essa casa que nos acolhe, que nos ampara, que nos consola, nos dando luz e direcionamento correto nas horas mais incertas. E por isso mesmo, juntemos os nossos corações e nossas mentes e elevemos ao Pai a rogativa de que permaneça com as portas abertas desse jeito, com a presença dos benfeitores espirituais sempre nos acolhendo e colocando bálsamo em nossas dores, amparando-nos nas nossas dificuldades. Fortaleça também, Senhor, os seus dirigentes encarnados, para que possam levar adiante esse trabalho bendito, essa colaboração com o plano espiritual de forma fraterna, desinteressada e amiga. E a tudo isso nós damos juntos, graças a Deus, graças a Deus. O momento de reflexão de hoje é baseado no livro Fonte Viva, da autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O capítulo escolhido é o capítulo 132, em que Emmanuel se baseia numa das parábolas contadas no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 25. E ele escolheu só esse versículo para nos orientar hoje. E o que diz esse capítulo? Diz o seguinte: E, tendo medo, escondi na terra o meu talento. Emmanuel vem e nos diz: na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso que lhe infelicita. A parábola dos talentos, vocês lembram, né? Era aquela em que um senhor, tendo que viajar, chamou os seus servos e, de acordo com a capacidade de cada um, lhe deu talentos. Talentos seriam umas moedas ou valores, né, que se poderiam estar em vigor naquela época. Ou até mesmo os próprios talentos pessoais de cada um de nós, não é? E nessa parábola, diz Jesus que este senhor, tendo chamado os seus servos, a um deu 5 talentos, né? Para que quando ele voltasse, o servo prestasse conta daquilo que lhe fora dado para ser cuidado. Chamou o outro e deu 2 talentos. E, da mesma forma, com a mesma recomendação, eu vou, deixo esses valores com você, quando eu voltar, você me preste conta disso. E assim também a um terceiro foi dado talento. E, tendo dado esse talento, com a mesma recomendação, eu me vou, mas na hora que eu voltar, quero que você me preste contas desses talentos, desses valores que eu lhe estou colocando às mãos. Pois bem, nós todos sabemos o resultado dessa parábola. Aquele que teve 5 foi lá, negociou. Quando o senhor voltou, ele falou assim: Senhor, eis aqui os 5 talentos que me destes e mais 5 que eu consegui negociando com esses talentos do seu, que eram do senhor. Aí o senhor falou assim: servo bom, né? E honesto. Então, fique com os 5 talentos e mais o outro, pois que aquele que me serve no pouco, servir-me-á também.
Assim veio o outro que deu a quem ele tinha dado 2 talentos. Esse também falou assim: Senhor, enquanto o senhor esteve fora, administrei as suas coisas, dos 2 talentos que o senhor me deu, aqui estão os dois, sidos desse mais dois, que eu negociei e rendeu, né? Dos seus talentos, rendeu lucro. A esse também o senhor disse: servo bom e fiel, pegue os 4 talentos, porque você me serviu bem e isso é resultado do seu trabalho e do seu esforço. Quem me serve no pouco, servir-me-á também no muito. E aquele que então ele havia dado 1 talento. E esse foi o que disse: E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Aquilo que ele tinha recebido do Senhor, ele escondeu e, na hora de devolver, devolveu só aquilo que ele tinha recebido mesmo. E o Senhor, servo mau e infiel, põe-te daqui, pegou o talento, põe-te daqui para fora, será lançado às trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. De que a gente depreende disso, né? Então, Emmanuel vai trabalhar em cima disso. É onde ele está aqui fazendo com que nós repensemos esta parábola do Mestre Jesus, contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Então, receberam mais reduzidas possibilidades de ganho. Esse último que recebeu 1 talento, ele recebeu, olha, o mínimo que você fizer, se você receber em cima desse último, é o mínimo, né? Apenas com 1 talento e para lutar por valorizá-lo, para valorizá-lo. Então, ele recebeu 1 talento e ficou o coração na mão, né? Coração apertado. O que eu vou fazer agora, meu Deus, né? E ficou com medo de ir à luta, de tentar fazer valorizar aquilo, né? Continua, Emmanuel. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa, da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade alegando o medo da ação. Aqueles servos, acho que Deus já sabia do seu potencial, né? Sabia o quanto ele poderia fazer. Mas ele sabe, não é? Lutado um pouquinho, eu falei, não, vamos fazer com que as coisas se modifiquem e que essa impressão melhore, né? A gente está nas empresas aí trabalhando e a gente faz o quê? Tem avaliações. E nessas avaliações você quer ser bem avaliado, quer? Mas para ser bem avaliado é necessário que você mostre o trabalho feito. Se você devolver exatamente aquilo que você recebeu, que garantias você tem, não é? Então, nós temos a nossa companheira Déia, ela gosta de contar histórias. Um dia ela contou uma historinha assim, de que um rapaz tinha chegado novo na empresa, né? Ele falou, foi promovido. E o outro, que já estava há muito tempo na empresa, se achou injustiçado. Falei, como assim? Ele é novo, ele chegou, eu estou aqui há 5 anos, nunca fui promovido. Como é que o menino chegou agora e foi promovido? Aí foi lá reclamar no RH. Aí o supervisor lá do RH falou assim para ele: Olha, eu fiz um teste, eu vou te contar como é que foi esse teste. Eu falei para você assim: nós estamos querendo resolver o problema aí da nossa sobremesa no refeitório. Vai ali até a mercearia próxima, veja se tem bananas, né?
a gente possa incrementar a nossa sobremesa. E o rapaz falou: sim, eu fui e vi. E devolvi para o senhor, sei lá. O outro, que você está reclamando dele, porque ele está sendo promovido e você não, fiz a mesma proposta para ele. Quero fazer essa melhoria na nossa sobremesa no refeitório. Vá à mercearia e veja se tem bananas. E ele me retornou com a seguinte resposta: senhor, eu fui lá, vi, tem bananas sim, e tem bananas a tal preço a dúzia, ou o quilo, como está sendo vendido agora, não é? Mas se o senhor comprar em tal dia, que é o dia que antecede a renovação, né, das bananas, das frutas lá na mercearia, ele tem por um preço mais reduzido, né? E o senhor pode comprar numa quantidade maior e ter essa condição. Mas aí, no caso, a banana já vai estar mais amadurecida. Mas se o nosso problema é colocar um acréscimo na nossa sobremesa, essa banana, a mais amadurecida, pode-se fazer um doce de banana, pode-se fazer uma torta, um bolo de banana, talvez alguma coisa até mais caprichadinha aí, né? Que não vai nem farinha de trigo, é só a banana, a aveia, low carb. Então, ele mostrou para aquele servidor mais antigo que aquele novo tinha razões para ser promovido. Não que ele foi na banana, tem, tudo bem. E o outro não, o outro veio com preço, já veio com opções, já veio com dias que se pode comprar por preço melhor. Não é uma pesquisa mais abalizada? Dos dois você promoveria? Ou um dos dois personagens se encaixa na sua vida? Você é aquele que quer fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito, sem procurar dar um acréscimo, dar um colorido, dar uma transformação, deixar a tua casa limpinha assim, mas sem um acréscimo de delicadeza, de ternura, de carinho para aqueles com os quais você convive? Isso que se trata essa questão dos talentos. E é isso que trata Emmanuel quando diz que tudo bem, mas vá em frente, supere esse medo. E ele diz assim: olha, e recolhe-se a ociosidade, alegando o medo da ação, medo de trabalhar. Muitos ficam em casa, ah, não, sabe por quê? Olha, chega numa certa fase, o mercado já não aceita mais ninguém. Nós somos cartas fora do baralho e não se empenha em buscar um trabalho. Medo de servir, eu quero ser servido, mas servir não bem naquilo que eu quero, tá bem assim, né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, Noeli, pede lá para o pessoal me enviar vibrações. Eu falo, sim, eu vou pedir, né? Coloca o nome nas vibrações e tal, né? Aí um dia eu falei para ela assim, no centro, assim você aproveita, ouve uma palestra, né? Recebe um passe, até recebe talvez uma água fluidificada. Ah, não, não. É muito trabalho. Eu tenho que acordar muito cedo. E não é nem o servir o outro, né? Estar a serviço do outro. Não é nem isso. É o servir a si próprio. Mas eu tenho medo de servir. Eu me escondo como lá na parábola de Jesus, o servidor escondeu o talento na terra. E cada vez que nós nos recusamos a explorar os talentos que temos, nós estamos fazendo exatamente isso. E daí é aquilo que lá, olha,
O servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso que se lhe infelicita. Nós não sabemos o que é que nos infelicita. É o medo de estar à disposição. Medo de fazer amigos. Muitas pessoas, ah, não, eu sou muito tímida, eu não, não, tá bom, eu vou ficar dentro de casa. Não, não, eu não quero ir nessa reunião, não, não quero ir não, sabe? Ah, eu não quero ir, eu prefiro ficar em casa. Tudo bem, eu faço minhas orações aqui de casa, meu livro. Vai você lá na palestra, vai você lá na reunião, e que eu fico aqui em casa. Eu fico aqui em casa, prometo que eu não vou sair de casa. Medo de fazer novos amigos, medo de desapontar. Quem não tem, né? Até eu falo assim, meu Deus do céu, não me deixe desapontar esses corações ansiosos pela palavra mal empregada. Auxilia-me na hora de falar o coração dessas pessoas que estão direcionadas para esse nosso encontro, para esse nosso momento de reflexão. Medo de sofrer, quem não tem? Eu tenho. Medo da incompreensão, medo da alegria. Pessoas têm medo da alegria? Ah, não, eu não posso nem demonstrar minha alegria porque as pessoas estão tão abatidas aí no mundo. O que que vão achar de mim que estou alegre? Alegre, alegre. Teu filho conquistou um diploma? Seu filho, alegre-se por isso. Nasceu teu neto? Alegre-se por isso. Teu irmão está sendo promovido? Alegre-se por isso. Não. Medo da dor, isso todos nós temos, né? A gente sempre fala assim, ai meu Deus, olha, a gente suporta tudo, menos a dor, né? E às vezes quando nós estamos com um, um ente querido, um parente muito próximo, enfermo, a gente, ai, deixa que sinta dor, né? Eu quero que seja tudo tão tranquilo. Deixa sentir dor, Senhor, né? Pede para Deus para não sentir dor, tem medo da dor. E Emmanuel fala assim: e alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Então ficamos aqui, né, paralisados, sem buscar enriquecer a nossa existência. Não precisamos nada. Somos que nem a Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Quem não tem, não é? E estudando a doutrina espírita, esse medo vai sendo diluído. Então, busque estudar a doutrina espírita para que esse medo seja diluído aos pouquinhos, se a entender o processo da morte e entendendo, começa a aceitá-lo. Na morte, confessam o medo da vida. Texto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. É uma coisa para se pensar. Será que nós não estamos nos transformando em campeões da inutilidade e da preguiça? Olha, o nosso papel nessa história toda. E essa parábola, né, que a gente ouve, fala assim, ah, a parábola são aqueles três servidores lá, né? Olha só que coisa, né? Mas nós estamos vivenciando a parábola agora. E será que nós somos o servo fiel ou o servo infiel? Aquele invigilante, que sabe, sabendo que tem um talento abençoado nas mãos, não o desenvolve. Então vem a recomendação de Emmanuel. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros, e faze dela o teu caminho de progresso e renovação.
por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Então, não foi o medo não justificou aquele servo diante do Senhor na hora do acerto de contas. E não nos justificará também se na nossa jornada nós não fizermos nada de útil, se continuarmos ociosos e preguiçosos, sem nada produzir para a humanidade. É essa a questão. E enquanto eu estava lendo, eu lembrei da história dos dois jarros, né? Que uma pessoa vinha, né? Arcada, um jarro de um lado e outro jarro do outro. De um lado, o jarro era perfeitinho, bonitinho, e o outro tinha já uma rachadura. E ele tinha que buscar água com esses dois jarros e ia e vinha, né? O jarro perfeitinho, né? O meu trabalho é perfeito, eu não derramo uma gota de água no caminho, chego aqui com a quantidade tal, né, da água necessária para a vida, né? E o outro ficava tão chateado, né? Falava assim, puxa, eu não consegui mais uma vez, porque eu tenho esse defeitinho aqui, essa ranhura aqui, e que vem desperdiçando a água no caminho, né? Ao que o condutor, né, dos dois jarros falou assim: não te amofines, não te aborreças. Olha, na estrada, de um lado do vaso perfeito, a estrada é seca, estéril. Do lado em que você foi derramando gotinha por gotinha durante todo o nosso trajeto, indas e vindas, olha como está florido, olha como ali nascem as plantas que favorecem a vida. Pequenos gestos, pouquíssimas coisas nos bastam para tornarmos mordomos fiéis na causa do Cristo, como colaboradores do Evangelho do Mestre Jesus. Pensemos nisso principalmente. E é assim, doses homeopáticas, gotinhas que modificam toda uma situação. Estejamos atentos a essas solicitações mínimas, micro, nano solicitações às nossas vidas e cumpramos a nossa parte. Não tenhamos medo, não tenhamos medo. E aí, esse trecho, esse capítulo do Evangelho é Tendo Medo, capítulo 132 do livro Fonte Viva de Emmanuel, na psicografia do Francisco Cândido Xavier. E nós que muito recebemos, vamos elevar o pensamento a Deus num pedido gracioso, de que ilumine, Senhor, as mentes dos governantes, para que possam ser servidores úteis à humanidade, seja qual for a crença que eles tenham, que pensem no progresso e na evolução moral da humanidade que estamos juntos no planeta Terra. Abençoa-nos todos, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. E assim, que a paz do Mestre Jesus se faça em nossas vidas, hoje e sempre. Fiquem na paz do Mestre Jesus.